Gente, na boa, comparar Crepúsculo com Dostoiévski não faz ninguém parecer inteligente. Ultimamente eu vi um monte de gente tretando no Twitter faz um tempo já, eu deixei dar uns intervalos antes de gravar esse vídeo, porque eu não quero dizer que é alguma coisa direcionada a ninguém em especial. É assunto que volta e meia vem à tona e volta e meia envolve metade do mercado dos blogueiros, dos booktubers, a galera toda furiosa, e eu acho que eu preciso fazer um comentário sobre isso, porque eu já vi esse tipo de discussão ao vivo, já vi no Twitter, no Facebook, enfim. E claro, você pode dizer a qualquer momento, eu só gosto disso, ou então eu não gosto disso. Tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, pra você dizer se uma obra é boa ou se uma obra é ruim, apesar de eu achar muito difícil valorar esse tipo de coisa, é necessário você avaliar a obra pelo que ela se propõe a ser, pelo que ela pretende ser. Então, assim, comparar Crepúsculo com Dostoiévski, como eu vi acontecer outro dia, é muito ridículo. Porque você não tá enaltecendo Dostoiévski, você não tá nem diminuindo Crepúsculo, porque você não pode avaliar uma obra por algo que ela não tentou fazer. Crepúsculo, ela se propôs a ser uma história de amor adolescente com um vampiro, e daí ela fez outro tipo de vampiro. Na verdade, Crepúsculo tem sido muito analisado por acadêmicos do fantástico pela forma, é a extrapolação da humanização do monstro. Outro dia eu vi o professor Davi Roas num congresso na UERJ, ele é um professor e teórico do fantástico, que trabalha na Universidade Autônoma de Lisboa. Eu vi uma comunicação dele analisando o Crepúsculo justamente o que ele chama de a domesticação do monstro, que é um passo além da humanização do monstro. É quando o monstro vira tão humano que os problemas do monstro não são ser monstruoso, são problemas muito mais da ordem do real, do presente, do contemporâneo, que é uma coisa que ele havia começado com Anne Rice. Mas assim, é um tipo de análise muito interessante, que, olha só, é uma obra que você está desprezando, ou o tipo de análise que a obra permite fazer, e para analisar a situação do contemporâneo, do pop. Eu tenho alguns problemas com Crepúsculo no sentido da macho-dependência da protagonista, mas eu li os 3 primeiros livros e achei divertidíssimo, e eu li muito rápido. Assim, não por isso, eu podia ter odiado, podia ter sido a coisa que me fez ler na vida, como existem esses 2 extremos. Uma das minhas irmãs começou a ler por causa de Crepúsculo. Eu não vou defender Dostoiévski, eu também não vou atacar Dostoiévski, porque isso me cansa. O público não é o mesmo, a época não é a mesma, a língua de escrita do original não é a mesma, porque a língua do original é uma coisa que as pessoas subestimam muito na hora de avaliar. E, na verdade, o que as pessoas querem dizer quando elas fazem uma comparação desse nível, e eu posso falar, sei lá, Saramago versus André Bianco, tipo, não se coloca, é uma comparação que não faz sentido. Você dizer que Machado de Assis é melhor que Paulo Coelho, qual é a base comparativa? Sei lá, são 2 autores brasileiros, os 2 escrevem em português, não escrevem nem na mesma variante mais, né, porque 2 séculos de diferença faz muita coisa. Não, porque essa obra não tem profundidade existencial. A obra tentou ter profundidade existencial. Se a obra não tentou ter profundidade existencial, qualquer que seja, ela não tem que ser criticada por não ter isso. Ou então você pode falar, eu prefiro ler obras que tenham alguma profundidade existencial e eu não vejo profundidade existencial nesta obra aqui. Muito embora seja muito comum quem faz esse tipo de crítica não ter lido o livro, ter só visto o filme e baseado toda a sua análise numa mídia diferente, que é uma base comparativa ruim para análise. Eu não vou entrar na discussão livro melhor que filme, adaptação, blá blá blá, isso não importa. O tempo de consumo da obra filme e da obra livro é um tempo de consumo diferente. Então, a forma como você se relaciona com cada uma das duas também vai ser diferente. É melhor ou é pior? Não importa, gente. Melhor e pior é uma análise básica, é uma análise ingênua, é uma análise que não diz muita coisa.
Outro problema que eu acho muito grave é que quando eu vejo a pessoa comparando Dostoiévski com Crepúsculo, ela frequentemente vai dizer: mas é porque Dostoiévski escreve muito melhor que a Stephenie Meyer. Outra coisa que não se coloca. Primeiro porque, novamente, não é a mesma época, não é a mesma intenção, não é o mesmo público, não é mesmo nada. Assim, é uma comparação atroz, de tão ridícula, uma comparação hedionda. Se você não lê russo, você não tem condições de avaliar a escrita do Dostoiévski. Ai, nossa, que radical. Não, é porque é uma coisa muito simples. Cada obra é escrita numa época, num determinado contexto. Você tirar ela disso e analisar pela tradução é uma análise que... Você pode analisar muita coisa pela tradução. Analisar registro não dá. Se eu der um texto para 30 tradutores diferentes, você vai ter 30 traduções diferentes. Elas vão ter coisas em comum porque, obviamente, todas estão se guiando pelo original. Todas têm esse compromisso. Podem ser os melhores tradutores do mundo, trabalhando os mais entendidos e que todos saibam exatamente ler aquele texto da melhor forma possível. Vão ser 30 textos diferentes. Então, assim, se você avalia a obra, a qualidade da escrita da obra pela tradução, você, novamente, é uma análise muito ingênua. Por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com L. Frank Baum. Com o Mágico de Oz. Eu sou analista do discurso, eu sou semioticista, então eu tenho todo um trabalho em especial para estudar o registro do século XIX, da virada ali do 19 para o 20, né, porque o Mágico de Oz foi publicado em 1900. Então tem toda uma análise do estudo do registro, isso porque é uma obra infantil, e obra infantil o registro normalmente é mais simples do que de uma obra destinada ao público adulto. Então, com o que ele dialoga, em qual tradição ele está querendo se inserir. Tem que ficar muito claro que a crítica ela precisa levar em conta o que a obra pretende, o contexto de produção da obra, o contexto de recepção da obra, muita coisa que, tudo bem, não cabe num tweet, mas a menos que você tenha uma base comparativa muito forte, fazer uma comparação de valoração de duas coisas que não conversam entre si, dá pena. Eu sei que tem gente que fica com raiva, porque, novamente, aquele discurso para diminuir o que é direcionado ao público jovem, diminuir o que é direcionado ao público feminino, é um discurso de poder, sobretudo, né? Esse tipo de comparação. E por isso as pessoas ficam muito irritadas, e eu entendo a fonte dessa irritação. Esse tipo de visão prejudica pessoas que de repente poderiam se interessar para ler uma coisa que é destinada para elas, naquele momento da vida em que elas estão, e de repente a pessoa vai se refrear e vai falar: não, porque isso é ruim, eu tenho que gostar de Dostoiévski. E mesmo que você tenha uma grande experiência de leitura, mesmo que você não é obrigado a gostar de uma coisa só porque alguém disse que ela era boa. Tá tudo bem. Tem coisa que, por exemplo, quando eu leio, eu sei que é bom, eu entendo porque aquilo é bom, eu entendo porque aquilo é canônico, mas aquilo não conversa comigo, eu não tenho o menor interesse naquele tipo de obra, então, às vezes eu nem me forço a ler. Eu só vou citar nomes de obras e de autores se você comentar aqui, porque eu não quero falar isso no vídeo, então... Porque, sei lá, vai que daqui a uns anos eu mudo de ideia sobre o autor ou a obra. Pode acontecer, pode ser que converse em outro momento da vida comigo. Enfim, são algumas reflexões sobre esse assunto. Eu não pretendo ter dito toda a verdade. Eu só acho, simplesmente, que a base comparativa tem que ser muito bem estabelecida quando você vai comparar duas coisas que não tem nada a ver. Porque... você pode comparar duas coisas que não tem nada a ver. No meu doutorado eu falo de tratados do século XVI, eu falo de Macbeth, eu falo de Harry Potter, falo de filmes da Disney, eu estabeleci uma base comparativa, que é a figura da bruxa. A figura do feminino transgressor. Então, eu criei uma coisa eu peguei um aspecto no qual as obras conversam e eu vou falar sobre isso. Eu não posso dizer, em momento algum, que, sei lá, Shakespeare é melhor do que Harry Potter, sabe? Isso não faz o menor sentido. Perfect.